Maurício Marcon com a palavra na tribuna. Mas pode, se na TV vai, tá tudo certo. Então, beleza. Mari, fica liberado. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nesse último grande expediente que vou ter neste ano que vem, para a alegria de alguns e para a tristeza de outros, volto a ter partido, né? Então a gente tem a declaração de líder aqui, né, Bartola, aqui. Para mim, às vezes, faz uma falta que tá louco. Mas, aproveitando esse tempo, o vereador Zé D'Ambrosio fez uma provocação muito boa na última sessão, na penúltima sessão, sobre a questão que a gente, os vereadores do Novo, né, que eu já fui do Novo, mas os ideais e princípios se mantêm o mesmo, sobre a questão de querer privatizar tudo. E eu realmente, por mim, quero privatizar tudo, e isso é uma intenção que eu tenho, e para isso que eu entrei na política, para diminuir o tamanho do Estado, e é para isso que eu trabalho. Nós, na última sessão de terça-feira, pode passar, Túlio, na última sessão de terça-feira, a gente aprovou mais aportes, né, para duas empresas aí, tanto a Festa da Uva como a Codeca, que passaram dos 10 milhões de reais. Quando a gente olha os números, né, de como essas empresas operam, a gente tem ali déficits e mais déficits. Pode passar, Túlio. A gente olha, por exemplo, a questão da Festa da Uva, que deixou uma dívida de 5,4 milhões. Quando a gente fala só, escuta, né, 5,4 milhões é uma coisa que entra num ouvido e parece que às vezes sai no outro. Mas a gente tem que lembrar que isso aí sempre é dinheiro público e foi ocasionado por uma má gestão da Festa da Uva lá em 2012 e 2013. Então a gente acaba não responsabilizando quem o fez, esse desastre aí, e quem acaba pagando é a população. Da mesma forma acontece com a Codeca. Como foi muito bem dito e lembrado pelo vereador Scalco, essa casa, ou enfim, o poder público já aportou nessa empresa mais de 38 milhões de reais desde 2005. Como se isso não bastasse, a gente teve mais um prejuízo acumulado de 30 milhões, e aí a gente começa a ver vários problemas da empresa. Entre eles a questão de 76% da receita ser gasto em folha de pagamento, né? Ontem eu não pude estar presente na reunião, vereador Bressan, mas o meu assessor foi e me passou que um grande outro problema da companhia é a questão do sindicato, que está irredutível em questões de facilitar flexibilizações trabalhistas, né, que permitam que a empresa se restabeleça, porque como eu falei na última sessão, é muito tranquilo, né, sempre que precisa de dinheiro, manda um aporte aqui para casa, que essa casa aprova, e é isso que eu estou aqui para combater. Uma das grandes expectativas que se tem, que se defende, é que se tenha um serviço de primeiro mundo, mas a realidade que a gente vê quando o serviço é público, de longe não é de primeiro mundo, né, você quer de segundo mundo, né. Está mais para quinto mundo, né? A gente pode dar vários exemplos. Hoje a gente está vendo um exemplo clássico, que é a questão da questão da coleta de lixo, propriamente a questão da iluminação pública, várias coisas que a gente pode citar. Questão da educação, que a gente está tentando resolver através dessa iniciativa de escolas cívico-militares, vereador Bressan, outras iniciativas que o Poder Público Municipal está tentando ter, como vai ser a questão da parceria público-privada para a construção de escolas, para melhorar o atendimento das nossas crianças. Mas um número que eu trago que é bastante interessante é a questão de números de estatais no Brasil. O Brasil tem hoje, acreditem, pasmem e fiquem entristecidos, 698 empresas públicas. Dentre elas, eu poderia citar uma que, graças a Deus, já foi fechada, foi lá iniciada em 2002, a Natex, que produzia camisinhas. Nós tínhamos, então, uma empresa pública no Brasil para produzir camisinhas. Vejam vocês a prioridade. A Ceitec, ela ainda existe, foi uma empresa também criada no governo Lula, que ela foi feita, ela foi criada para se produzir chip para vaca, né? Então, vocês devem imaginar que ela dá prejuízo, claro, né? E quem paga é a população. Isso sem contar na EPL. Estou citando algumas, né? Que essa é a empresa que foi criada no governo Dilma, que era para fazer o trem-bala. Não sei se vocês lembram. Trem-bala que até hoje não tem um trilho, mas já custou R$1 bilhão para todos os contribuintes brasileiros. O Brasil é hoje, senhores,
Ele ocupa a posição de 144 no ranking de liberdade econômica. E ele tem 698 empresas estatais. Quando a gente pega o ranking, aí a gente olha os Estados Unidos, por exemplo, tem mais de 300 milhões de habitantes, ele tem apenas 16 estatais e se encontra na 17ª posição no ranking de liberdade econômica. Assim também acontece com o Reino Unido, com a Alemanha e também com a Espanha, que vai ser um exemplo que eu vou dar para vocês. O que a gente pode ver nesse slide é que quanto maior a liberdade econômica, ou seja, quanto menos o Estado interfere na vida das pessoas, melhor é o índice de vida das pessoas. Não é por nada que brasileiros saem do Brasil para morar nos Estados Unidos, na Inglaterra, e a gente não vê esse movimento contrário acontecer. Outro dado que tem nesse slide que é bastante importante, volta mais um ali, Túlio, só para eu terminar. Entre 2009 e 2018, 46 estatais torraram, acreditem, 190 bilhões de reais com a sua ineficiência. A gente está falando aqui, a gente aportou 4 milhões na Codeca, mas quando a gente olha para o Brasil inteiro, a gente está falando de 190 bilhões de reais. É muito dinheiro. Não é por nada que o Cristóvão está naquele estado, não é por nada que os postinhos não tem médico, não é por nada que as estradas estão um horror, porque o dinheiro que a gente produz acaba indo na ineficiência estatal. 2018 e 2019 foram mais aproximadamente, em apenas 2 anos, 40 bilhões de déficit, ou seja, dinheiro jogado no lixo. É como pegar 40 bilhões de reais e colocar no lixo. Na Espanha, que era um país bastante estatal, digamos assim, na década de 80, começou então um processo de desestatização. Lá existe uma holding, que ela é responsável pelas privatizações de várias empresas. Hoje a Espanha conta apenas com 15 participações diretas majoritárias, 9 diretas minoritárias e 100 indiretas, que são pequenas participações do governo. Eu vou passar um videozinho do Jornal Nacional aqui, que é uma empresa, deixa eu pegar o nome dela, a Envac. Ela é da Suécia. A questão do lixo na Espanha, na cidade de Barcelona, ele foi privatizado, né? E para surpresa de ninguém, lá a coisa funciona de forma exemplar. É por óbvio que o que a gente vai ver agora não pode ser aplicado em Caxias do Sul, que é uma cidade com bastante rocha. Mas outras coisas seriam feitas se nós tivéssemos uma empresa privada com metas para a questão de lixo para serem atingidas. Pode passar o vídeo, Túlio, faz favor. Lixo amontoado, jogado no chão, espalhado pelas ruas. Não, essa não é a realidade de pelo menos 50 cidades europeias que já descobriram um jeito de, digamos, varrer o lixo para debaixo da terra. Tudo de forma ecologicamente correta. Em vez de latas, que dependem de coleta periódica, bocas de lixo. Através das escotilhas, os cidadãos jogam os sacos. A partir daí, começa um show de tecnologia. Todas as bocas de lixo são conectadas a um gigantesco sistema de tubulação enterrado a pelo menos 5 metros da superfície. Trata-se de um grande sugador que aspira o lixo de hora em hora, dia e noite, o ano inteiro. Os sacos chegam a viajar a 70 km por hora embaixo da terra. O destino final é um centro de coleta, geralmente instalado na periferia. O lixo entra diretamente num container, que depois de cheio é transportado para uma usina de triagem, ainda mais afastada da cidade. Plásticos, latas e papel são reciclados. O lixo orgânico vira combustível para mover turbinas que produzem eletricidade. Que sonho, né, pessoal? Que sonho nós ter algo parecido aqui em nossa cidade. A gente sabe que a Codeca, que não consegue praticamente nem pagar mais os salários, comprar container, uma coisa dessa jamais vai ser feita, muito pela incompetência das administrações que aqui passaram. Então eu, como liberal, defendo que o Estado cuide de prioridades, que seja a educação, a saúde, a segurança e a justiça. Cuidar de lixo, trocar lâmpada e fazer umas coisas que o Estado é completamente incapaz, eu sou contra. Então, todo mundo já sabe, mas é sempre bom reforçar. A minha bandeira é sim pela privatização. Eu acho que as pessoas estão muito mais preocupadas em ter uma coleta, falando propriamente do lixo, responsável, uma coleta que funcione, uma coleta que não dê prejuízo para os munícipes, do que se ela ser pública ou privada. A gente tem vários exemplos no mundo que o público não existe, não funciona, e o privado funciona, e esse é mais um deles. Então,
quando a gente deixar o discurso de lado e começar a usar o cérebro e a ciência econômica, certamente nós teremos melhores resultados no campo, não só da limpeza urbana, mas da educação, segurança, justiça e tantos outros. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcon. Próximo inscrito, vereador Renato Oliveira, com a palavra.